Muito bom dia, queridos. A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, Dia Nacional de Jejum e Oração. E eu louvo a Deus porque a igreja, ela se movimenta, desta forma. Entendeu que a oração é o princípio do funcionamento do cristão. A oração é que nos leva mais próximos do Senhor. E a oração, irmãos, nos ajuda a vencer a nós mesmos. A oração ajuda-nos a vencer os nossos conflitos, não é? A oração nos aproxima do Senhor. A oração nos leva a um campo, irmãos, que nós não conhecemos, que é desconhecido por nós. A oração faz-nos abrir os nossos olhos para nós vermos as coisas que estão nos rodeando e para vermos as coisas espirituais. A oração, irmãos, nos delimita, a oração nos organiza, a oração nos faz mais fortes. A oração, irmãos, nos leva ao campo da vitória. Portanto, hoje, Dia Nacional de Jejum e Oração. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos irmãos, ore pelos enfermos, orem para aqueles que estão necessitados de libertação, ore por aqueles que estão perseguindo e ainda caindo nas ciladas de Satanás, andando sobre a forma de pecados. Que Deus venha orientá-los, então ore por tudo isso, ore para o seu filho, ter o crescimento espiritual, ajude-o, faça tudo que você puder fazer para que seus filhos venham andar segundo a graça e segundo a promessa que o Senhor tem nos dado. Hoje quero compartilhar com você um texto que está ali no livro de Efésios, capítulo 6. Paulo está falando aqui da nossa luta que nós temos diariamente. Paulo está se referindo aqui, irmãos, para os cristãos, todos os cristãos que estão ali em Éfeso, e hoje, para nós que nós estamos numa luta tremenda, numa luta, irmão, contra as trevas, literalmente contra as trevas. Diz ele do versículo 10, do capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir a minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que na nossa vida cristã, nós lutamos literalmente contra principados e potestades, que são poderosas forças malignas, compostas por anjos caídos, liderados por Satanás, que é um adversário que procura nos derrotar. Em 1 Pedro 1, versículo 5,
e ao 8 diz que para resistirmos todos os seus ataques devemos estar sempre dependendo de Deus e utilizar cada peça da armadura do Senhor. Paulo não está apenas nos dando um conselho à igreja, mas um conselho geral para que todos nós venhamos nos esforçar, não é? Que todos nós venhamos fazer a nossa parte, como está aqui no versículo 10, não é? Até o 20. Devemos de usar todas essas estratégias que Deus nos dá através da sua palavra. Estar vestidos com toda essa armadura, irmãos, sempre quando enfrentarmos os principados e os poderes das trevas, precisamos ter ao nosso lado o poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não são carne e não são sangue são demônios, sobre os quais Satanás tem o controle. Estes não são mera fantasia, não, irmãos. São bastante reais. Enfrentamos um poderoso exército cujo objetivo é derrotar-nos. Cujo objetivo dele, irmãos, é tirar-nos, sim, da presença do Senhor e fazer-nos cairmos em pecado. Temos visto isso de uma forma, irmãos, bastante comum, essas coisas estarem acontecendo, não é? Sobre a igreja do Senhor. Temos visto isso, irmãos, acontecer, não é? Seguidamente, não é? Esses ataques contra a igreja do Senhor. Temos visto muitos irmãos sendo derrotados por essas ciladas, por esses principados, por essas potestades. Não terem força para resistir às ciladas, às astutas ciladas do diabo, e caindo em pecado diariamente. Isto já está acontecendo na vida de muitos irmãos, não é? Porque muitos estão fazendo do pecado um estilo de vida. Um estilo de vida. Infelizmente é assim. Não observaram, não reteram a palavra e também, irmãos, não observaram, não é, que as astutas ciladas do diabo estão aí batendo a porta. Por isso Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz que precisamos lutar constantemente contra aqueles que estão tentando, não é, de uma forma ou de outra, minar a nossa fé. Precisamos do poder sobrenatural do Senhor Jesus para vencermos Satanás. E Deus nos deu ao conceder o precioso Espírito Santo, não, irmãos, que está dentro de cada um de nós, bem como a sua armadura que está sobre cada um de nós. Quando você se sentir desencorajado, lembre-se das palavras de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Busque, ore muito, para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, esteja habitando na tua vida. E esse Espírito vai ajudá-los a fortalecer e a vencer essas astutas ciladas do diabo. Esse estilo de vida, não é, que muitos estão hoje trilhando, tentando enganar a si mesmo, porque a gente percebe, irmãos, perfeitamente na vida do cristão o andar dele sobre a presença do Espírito de Deus e o andar dele sobre o domínio das trevas e do pecado. Paulo, ele diz que a nossa oração deve ser um estilo de vida. A nossa busca ao Senhor deve ser um estilo de vida. E Paulo diz que podemos transformar a nossa vida num estilo de oração. Paulo, ele diz que
A outra maneira de nós organizarmos a nossa vida é através da oração. Fazer orações curtas a respeito de cada situação que vivemos, que ocorre durante o nosso dia da nossa vida. Outra maneira que Paulo está falando é organizar a nossa vida em torno da vontade dos ensinos de Deus, do Senhor, de modo que a nossa própria vida se torne uma oração. Não é necessário que nos isolemos dos demais pessoas da nossa volta, do cotidiano. A fim de orarmos constantemente, podemos fazer da oração a nossa vida. Assim como nós nos transformamos a nossa vida em oração, mesmo vivendo em um mundo que precisa da poderosa influência de Deus, também devemos orar por todos os crentes em Cristo Jesus. Assim oremos pelos irmãos que conhecemos, bem como a igreja que está em todo o mundo. Paulo está nos dando este ensino aqui nesse texto. Que você faça da sua oração o seu estilo de vida. Que você possa, irmãos, de fato, testemunhar da pessoa do Espírito Santo de Deus, não é sendo você, não é o espelho daquilo que está dentro de você. Que Deus te abençoe, uma terça-feira de busca, uma terça-feira de vitória, uma terça-feira de graça. E lembre-se, irmãos, a armadura de Deus, não é? Que é o cinturão da verdade. E a finalidade desse cinturão é você vencer as mentiras que soam dentro de você. E as mentiras que muitas vezes nós, não é, quando estamos na carne, fazendo o estilo de vida pecadora, não é, queremos andar. Então, vença essas lutas internas, essas mentiras internas, vença. Não é para que o exterior, não é, ele seja de fato o espelho da presença do Espírito de Deus na tua vida. Então, esse cinturão da verdade, ele vai fazer com que você venha lutar com Satanás, que está usando mentiras, não é, para ser um estilo de vida na tua vida. A couraça significa a justiça do Senhor. Satanás ataca frequentemente o nosso coração, o centro das nossas emoções, a dignidade e confiança. A justiça divina é a armadura do corpo que protege o nosso coração e assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama. Por isso, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Use essa couraça, não é? Vai ser o uso na batalha da justiça de Deus. Os sapatos, que é a prontidão para divulgar o Evangelho. Satanás deseja nos convencer, não é, de que relatar as boas novas é uma tarefa inútil e desprezível. Não caia nessa cilada. O escudo que você vai fazer uso é na fé. O que vemos não são ataques de Satanás sobre a forma de insultos, não é? E reverses e tentações, mas o escudo da fé nos protege contra setas inflamadas, invisíveis do diabo. Sob a perspectiva divina, não é? Nos tornamos capazes de enxergar além das nossas circunstâncias e saber que a suprema vitória será nossa através do escudo da fé. A espada é a única arma de ataque. Nessa descrição da armadura, existem momentos em que precisamos tomar uma atitude ofensiva contra Satanás. Quando somos tentados, precisamos confiar na verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. O propósito dessa disciplina que Paulo está falando aqui é nos prepararmos, não é, para aquilo que é real no nosso dia a dia. As pessoas ficam percebendo e falando da natureza, não é, da vida. Isto é natural? Não, isso é assim mesmo, isso é dessa forma. Estamos diariamente vencendo, lutando contra as astutas ciladas de Satanás. Vença você mesmo, irmãos. Não perca, não é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não perca, irmãos, a essência da base que é a primeira igreja, a tua família, irmãos. A tua casa, o teu lar.
Se você, irmãos, não conseguir dirigir esta primeira igreja, que é o primeiro grupo que você vai precisar colocar em prática a tua fé. Você não conseguindo fazer isso, difícil vai ser ter o domínio contra as astutas ciladas de Satanás que batem contra a igreja do Senhor. Deus te abençoe. Ore muito. A tua oração, irmãos, deve de ser a base de tudo. A tua oração, irmãos, deve ser a base de tudo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore em todo tempo. Ore em todo tempo. Que Deus te abençoe. Uma terça-feira de bênção em nome de Jesus. Senhor eterno, glorioso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, a Tua misericórdia que tem tido conosco. Ainda que não mereçamos, Senhor, afasta de nós tudo que não é Teu, todas as setas, como está falando aqui, os dardos inflamados que voam na madrugada, na noite, no dia, contra nossas vidas. Ajuda-nos a vencer, capacita-nos e coloca sobre nós todas essas ferramentas. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de graça. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa aqueles, ó Senhor, que estão opressos, aqueles que estão cansados. Ajuda-os a perceber, ó Senhor, o seu estilo de vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer da nossa oração o nosso estilo de vida, andando na verdade, Senhor, e obedecendo os Teus desígnios. Eu oro nesta noite e nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma terça-feira abençoada em nome de Jesus.